Bom, agora nós estamos aí desenvolvendo as atividades sobre esses recursos que são muito úteis aqui dessa unidade 3. E o recurso que eu vou mostrar agora é muito importante, que é para você fixar células. É muito importante você conhecer esse conceito para você aplicar esse conceito em fórmulas mais avançadas. Porque muitas vezes você tem que fixar uma determinada célula para que a fórmula só busque o valor naquela célula específica. Porque quando a gente faz uma fórmula e não faz essa fixação, né, acontece de quando você arrasta, ele vai incrementando a linha, quando você arrasta para baixo. Quando você arrasta para o lado, ele vai alterando a coluna. Então aqui, por exemplo, ó, igual, vamos calcular, tem uma tabela aqui de produtos, vamos calcular um reajuste desse preço. Vai ser o preço do produto vezes os 5%, mais o próprio preço, né? Então, era 30, passou a ser 31. Acontece que, se a gente arrastar essa fórmula, essa célula aqui, que é a célula C3, ela vai ser alterada para C4, quando estiver aqui, para C5, ele vai incrementando 1. Só que nós não podemos deixar que essa célula ela seja alterada aqui na fórmula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar. Quando você pressiona o F4, ele vai fixar tanto a coluna como a linha. Então, F4, ele inseriu aqui o cifrão antes do C, fixando a coluna, e inseriu o cifrão antes da linha 3. Então, tanto a linha como a coluna estão fixadas. Então, se você arrastar a fórmula aqui para baixo, não vai ter problema. Ele vai sempre buscar no C3. Ó, sempre no C3. Aqui no caso, como a gente arrastou a fórmula somente para baixo, se você colocar o cifrão aqui somente antes do 3, que é da linha, vai funcionar também, que está fixando a linha. Só que se você arrastar para o lado, aí já vai dar erro. Aí deu erro porque aqui, ó, como o C3, que o C3 a gente teria que fixar a célula inteira. Como o C não está fixado, quando eu arrastei para o lado, ele mudou para D. E mudou para D e na coluna D3 não tem nada. Então, assim, o mais correto aqui nesse caso é fixar os dois, deixar o cifrão antes do C, que é fixando a coluna, e o cifrão antes do 3, que é fixando a linha. De maneira que quando você arrasta a fórmula, vou excluir isso aqui, quando você arrasta a fórmula, ele vai manter o C3 e vai alterando os outros. Ó. Aqui, ó. Aqui pegou o C8, que é o preço do teclado. Aqui o C9, mas o C3 está fixo aqui, que é o percentual de reajuste. Se você alterar o percentual de reajuste aqui, ele muda tudo lá embaixo, né? Então, para fixar uma fórmula, para você arrastar, você tem que botar o cifrão antes da coluna, da letra, para fixar a coluna, ou antes do número da linha, para fixar a linha. Eu tenho um outro exemplo aqui de fixar, que é bem interessante. Ó. Se a gente for fazer essa fórmula aqui para calcular preço, aqui tem preço médio, que está aqui na coluna, e aqui nós temos a quantidade vendida, que está na linha. Nós vamos fazer a multiplicação aqui. Ó. Esse aqui vezes essa célula, que é o D4, vezes aqui. Se você arrastar para baixo aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um problema aqui, que ele vai sempre pegando e vai fazer uma progressão geométrica aqui, né? Então ele vai pegar, aqui seria 10 vezes 1, e aqui 20 vezes 1, só que ele vai pegando de cima. Aqui, por exemplo, ao invés de ser 20 vezes 1, foi 20 vezes 10. Então passou para baixo. Mas isso aqui tem que estar fixo. Então, essa linha aqui, nós temos que fixar ela.
Então, para fixar essa linha, nós temos que botar o cifrão antes aqui da linha, que é antes do 5. Né? Então, nós temos que fixar aqui, aliás, antes do D aqui, né? Fazer a fixação aqui com o cifrão. Então, aqui o 4, aqui do D4, ele tem que estar fixo, de maneira que, quando a gente arrastar, vai ser 1 vezes 20, 1 vezes 10, 1 vezes 20, 1 vezes 30, 1 vezes 40 e assim por diante. Então, esse D aqui, ó, ele tem que estar fixo. Aliás, o 4, né? Na coluna D, o 4, porque quando a gente arrastar para o lado, já não vai ser coluna D, aqui vai ser coluna E e assim por diante. Então, arrastando aqui, deu certinho. Ó. O 4, que é onde estão as quantidades, o 4 desse D4 está fixo, que é onde estão as quantidades. De maneira que, aqui, ó, D4, D4, sempre D4. Mas por que que a gente não fixou o D? Por que a gente não fixou o D? Porque quando a gente arrastar para o lado, aqui já não vai ser D, aqui vai ser a coluna E. Né? Então vai ser a coluna E aqui, ó, onde tem o 5. Então, quando a gente arrastar para o lado, tem que mudar o D aqui. Então basta aqui fixar o 4. No entanto, quando a gente arrastar para o lado, o que tem que estar fixo? É essa coluna C. Então, aqui, antes do C, a gente tem que botar o cifrão, de maneira que, quando a gente arrastar aqui para o lado, o C5 aqui, a coluna C vai ficar fixa. Então, a gente pode arrastar para o lado, que vai funcionar também. Agora, a gente seleciona tudo e arrasta para baixo. Então, fixar... para você entender esse conceito, você sempre tem que pensar o que você quer fixar. É a linha ou a coluna? Ou ambos. Então você tem que analisar para poder fazer a fixação para que a sua fórmula funcione. Então é um conceito muito importante esse de fixar. Leia o material, né, leia as explicações sobre fixar. Se restar dúvida, deixe aí a sua mensagem que a gente responde. Mas você tem que entender esse conceito para que você consiga trabalhar com as fórmulas. Tá bom? Então, nós finalizamos aqui essa unidade onde nós falamos sobre essa parte de fixação de células em fórmulas.